Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que continua falando sobre o combate à Covid-19, ao coronavírus aqui em Londrina. A nossa convidada desta semana é a médica infectologista, a doutora Fernanda Barros. A doutora Fernanda, que faz parte do comitê de 15 médicos especialistas que a Prefeitura tem consultado para adotar as medidas de isolamento social aqui no nosso município. Doutora, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigada. Doutora, primeiro vamos falar então sobre a importância da prevenção, o tratamento e explicar um pouquinho para os nossos espectadores o que é essa Covid-19 e por que esse estágio, de epidemia, de pandemia, anunciado já pela Organização Mundial de Saúde. Bom, essa doença, a doença causada pelo coronavírus, esse SARS-CoV-2, que foi descoberto, ela causou um certo pânico, porque é uma doença nova, a gente já tem vários coronavírus descritos, desde 1960, a gente já conhece vários tipos que inclusive circulam já pela população, mas esse vírus é novo, ele foi descrito então no final do ano e só no início de janeiro, dia 12 de janeiro, é que foi sequenciado o material genético dele. Então é um coronavírus, é uma família grande de vírus, mas que sofreu uma mutação e passou, de alguns animais silvestres, passou para o homem. Então, assusta porque, como é uma doença nova, um vírus novo, ninguém tem imunidade contra ele ainda, diferente dos outros vírus que já circulam. Então, como ninguém teve contato antes, todo mundo vai ser suscetível, pode desenvolver a infecção. Por isso que vem causando essa onda de pessoas acometidas aí, Iniciou na China, Europa, Estados Unidos e chegou em todos os países, na verdade, Então, a preocupação é porque qualquer um pode pegar a doença, E diferente é que muitas pessoas vão ter contato com o vírus, não necessariamente vão ter a doença. Elas podem só simplesmente serem portadores, o organismo tem uma resposta imune contra isso e a pessoa não vai desenvolver os sintomas. São as assintomáticas. Isso. E mesmo os que forem sintomáticos, que tiverem algum sinal de doença, geralmente febre, sintomas respiratórios, 80% deles serão casos leves, Uma gripe que qualquer pessoa poderia pegar, O que preocupa é porque, como as pessoas não tiveram contato com esse vírus, a gente vai ter um número grande de pessoas expostas, possivelmente infectadas, E aí, mesmo que seja uma pequena parcela que serão os casos mais graves, os 20% que serão internados e 5% do total talvez precise de terapia intensiva, parece pouco, mas como é um número grande no total, um número absoluto grande, essa porcentagem acaba sendo um número representativo, E os óbitos a mesma coisa, É por conta disso que se fazem necessárias essas medidas de isolamento social, doutora? Isso, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, olha, se eu ficar em casa eu não vou ter contato com o vírus, eu não vou pegar o vírus nunca. Não é esse o sentido. As pessoas elas vão tendo contato, mas esse isolamento social faz com que essa onda seja menor, seja mais estendida ao longo do tempo, mas que menos pessoas de cada vez fiquem doentes. Porque como a transmissão é via respiratória, secreção respiratória, é muito fácil a transmissão, E como a gente pode ter muitas pessoas assintomáticas, então talvez a pessoa não se importe tanto porque ela está saudável, essa pessoa acaba transmitindo. Então o fato de ficar em casa não é para nunca pegar. Provavelmente todo mundo vai ser exposto ao vírus, Mas com o isolamento social, a gente vai fazendo isso gradativamente, As pessoas vão adoecendo aos poucos e enquanto umas estão doentes, outras já recuperaram, outras já têm imunidade e o serviço de saúde consegue absorver esse número, tratar de forma adequada.
Bom, boa parte dos governos, dos estados, né, em medidas adotadas por governadores, aqui no Paraná inclusive, e dos municípios, Londrina também incluída, tem adotado o isolamento social total, né, horizontal, como se fala. Há correntes que já defendem a adoção do isolamento vertical, o próprio presidente da República tem defendido isso. Qual é o pensamento na atual situação em que estamos? Tem mais de 60 casos já confirmados em Londrina, já foram 2 mortes. Qual é a medida adequada no estágio atual que a epidemia vem sendo enfrentada aqui na cidade, por exemplo, doutora? Bom, na verdade, o que a gente precisaria era mais disponibilidade de testes. A gente tem esses 60 confirmados, mas provavelmente a gente tem muito mais, né, pela cidade já. Porque hoje a gente só consegue fazer o teste nos pacientes que são internados. Mas a gente tem, em média, pelo menos 10 pacientes suspeitos que passam pelo pronto-socorro e que serão liberados. Pelo menos. Isso eu falo em relação ao Hospital Evangélico nesses últimos dias. Pelo menos 10 pacientes por dia com forte suspeita, mas que a gente não tem insumo para coletar exames. Então, esse paciente ele vai ser orientado, vai ser medicado conforme os sintomas e vai para casa. 1 ou 2 por dia que internam, esses são testados. Então, hoje, primeira coisa, antes da gente pensar se vai ser vertical ou horizontal, a gente precisava ter testes em grande quantidade. Testar toda a população, ou pelo menos todos os sintomáticos que procuram serviço de saúde. Isso aí já traria uma clareza melhor para a gente decidir. Porque a gente sabe que hoje a gente tem um isolamento, mas nem todas as atividades pararam. Algumas atividades essenciais continuam, a gente vê uma certa circulação de pessoas, né? Os mercados. Então, assim, não parou totalmente. Então, provavelmente, o vírus está circulando bem mais do que a gente imagina, né? Então, assim, hoje aqui no Brasil, e Londrina não está fora dessa realidade, a gente não tem uma clareza do que está acontecendo. A gente precisava de mais testes para saber. E, por exemplo, no hospital a gente tinha conseguido uma compra de testes rápidos, né? A remessa inicial seria de 200 testes e com programação de compras em seguida, e os testes não chegaram, né? A gente era para ter recebido há mais ou menos 10 dias e os testes não chegam, ficou barrado em alguma alfândega e a gente não consegue receber. Ou, né, a gente não sabe se foi para outro destino, né? Mas a gente tem bastante dificuldade hoje para decidir com base em critérios fidedignos, né? O isolamento vertical seria adequado em que momento, doutora? Se a gente tivesse os testes amplamente disponíveis, o vertical seria o ideal, porque a gente testaria grande parte da população, né? Iria liberando esses pacientes que já tiveram contato com a doença para retomar o trabalho, né? Por exemplo, quando confirma um caso positivo, testar toda a família, quem convive com essas pessoas, porque poderia não restringir a circulação dessas pessoas mais. Já tiveram contato, já tem imunidade, né? Esse seria o isolamento vertical. Isso seria o mais adequado, porque a gente não ficaria paralisando, né, dessa forma que a gente está, que a gente sabe que vai ter um impacto grande na economia. Certo, é verdade. É por isso que há também já essa corrente, né, de pessoas e setores defendendo aí já um afrouxamento nesse isolamento total. Só fazendo uma ressalva, né, no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, também pelo município, antes do nosso programa ser gravado, na última quarta-feira. Aqui em Londrina, então, 60 casos confirmados até o final da quarta-feira, com 2 mortes. Esse número pode ter aumentado, né? E no Paraná, mais de 550 casos confirmados, com 17 mortes. Isso é segundo o último boletim divulgado no final da quarta-feira. O nosso programa foi gravado depois disso, mas só para ter uma ideia, a evolução dos casos aqui no estado e também no município. Doutora, a senhora estava explicando a importância dessa medida do isolamento social, né? Por conta do rápido contágio da doença, né? Porque especialistas dizem também, né, que o índice de letalidade da doença ainda é baixo. A questão é que boa parcela da população pode vir a ser contaminada e isso pode provocar lá na frente um colapso na rede de saúde, né?
Isso, o número total, se a gente olhar, né, ele parece relativamente baixo, né, em torno de 4%, alguns países maior, mais ou menos 10%, alguns países bem menor, como a Coreia do Sul. De mortes, né, no caso. De casos que vão a óbito, né, de mortalidade. O problema é que o número total é muito grande, né, e também tem uma variação grande de acordo com a faixa etária. Por exemplo, acima de 80 anos, a mortalidade é em torno de 15% a 20%. Já é bem mais alta, né? Nas faixas etárias mais jovens, né, menor que 9 anos, por exemplo, é próximo de 0. Mas é o que a gente sempre fala, né? Quando a gente olha o número lá na televisão, 4% é pouco, né? Mas e se for meu pai? E se for minha mãe, né? E se for alguém que eu conheço, né? Eu acho que daí aí já vira 100%, né? Fala, poxa, né? Eu fico pensando, né? Tenho avós bem idosos, né? Meus sogros, meus pais, e eles estão, né? Acima de 70 ali, né? Alguns acima de 80. Então, essa é a preocupação. E a gente já tem um serviço de saúde trabalhando ali próximo do limite, né? E concomitante a isso, a gente teve a maior epidemia de dengue aqui. A gente está vivendo ainda, né? Mais de 100 mil casos confirmados desde o início do ano epidemiológico, né? Em agosto do ano passado, com uma taxa de letalidade alta também, né? Então, a gente tem que tocar duas epidemias assim com o que a gente já tem, né, de leitos. Então, por isso a dificuldade. E eu acho que a dificuldade maior não é nem a gente montar leito físico. A gente vai lá, pega um espaço grande, faz um hospital de campanha. Mas a gente tem que ter gente para tocar o hospital de campanha, né? Também está faltando, né? A gente já trabalha com déficit, tanto da equipe de enfermagem, quanto da equipe médica, né? Tem que ter uma preparação mínima, né? Para tocar uma UTI, para atender pacientes graves, né? Então, eu acho que o que mais falta é recursos humanos mesmo, né? Então, montar leito, colocar uma cama com oxigênio é fácil, relativamente fácil, né? Mas ter alguém capacitado para atender o paciente já começa complicado aí. E a senhora mencionou a questão que está em falta, os testes que estão em falta aqui na cidade, e também, que é uma realidade que acontece nos grandes municípios também, a questão dos respiradores, né? Também estão faltando respiradores. Isso, a gente já trabalha assim, a gente equipa os hospitais com base nas normas técnicas que a gente tem, que seria um respirador para cada 2 leitos de UTI, né? Sempre trabalha com uma folga, porque a gente acaba recebendo pacientes em pronto-socorro, pacientes no centro cirúrgico, que também vão utilizar. Mas não é um equipamento barato, não é um equipamento de fácil manutenção e também tem que saber operar o aparelho, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade em adquirir isso de uma forma rápida, né? Pelo custo e pela grande procura agora, e grande parte dos aparelhos são importados, né? Então, tem essa dificuldade, porque hoje o mundo inteiro está querendo comprar, né? E então, é uma coisa que também vai ser difícil para a gente. E o paciente, né, que vem a sofrer os problemas aí da Covid-19, a maior dificuldade é a questão da respiração, porque afeta o sistema respiratório diretamente, né? Isso. Ele pode ter vários sintomas, como uma gripe mesmo, né, como mialgia, que seria dor no corpo, dor de cabeça, um cansaço, mas esses sintomas são mais facilmente controlados. O problema é quando acaba causando a falta de ar mesmo, pelo acometimento pulmonar. Nem todos os pacientes terão acometimento pulmonar. Uma grande parte terá, mas com uma pequena suplementação de oxigênio ele fica bem. E alguns vão precisar daí realmente de um suporte de ventilação mecânica, né? Mas essa seria a grande dificuldade, porque enquanto ele está sob assistência ventilatória, ele também tem um risco maior de ter outras infecções, por exemplo, pegar uma infecção hospitalar, ou esse paciente já pode ter outras doenças crônicas, pulmonares ou cardiovasculares, que também podem descompensar nesse meio tempo. Então, essa seria a maior dificuldade. Bom, doutora, uma outra discussão que já está ganhando força, né, aqui no país é o uso ou não da hidroxicloroquina.
né? Há especialistas que já defendem, como forma de amenizar o impacto da doença, o uso da cloroquina no estágio inicial da doença. E há outros especialistas que dizem, como não há um embasamento científico para a implanta da eficácia desse medicamento, que não é recomendado ainda. Qual é a avaliação do comitê, a sua avaliação pessoal também? Bom, a hidroxicloroquina é uma droga já relativamente antiga, né? A gente já usa há muito tempo na reumatologia, a cloroquina usada no tratamento da malária, mas como as outras drogas, ela não é uma droga isenta de efeitos colaterais, né? E aí depende também da história do que o paciente já tem. Então, assim, o que a gente tem hoje é que em alguns casos graves, que o paciente realmente tinha um acometimento pulmonar importante, necessidade de UTI, de ventilação mecânica, ela parece ter um efeito benéfico, né? Mas ainda são estudos com poucos casos, com relato de poucos pacientes, não são estudos que a gente chama de controlados, então que comparou realmente um grupo sem usar com um grupo que usou, não são estudos no melhor desenho que a gente gostaria. Não são conclusivos ainda. São estudos menores com poucos casos. Então, o que o Ministério da Saúde, inclusive, recomendou é que seria usado nos pacientes graves. Então, pacientes com alteração da oxigenação pulmonar, com necessidade de oxigenoterapia em maior quantidade ou ventilação mecânica, né? Porque aí, nesses pacientes mais graves, talvez o benefício supere o risco, né? Mas, inclusive, a gente tem os protocolos já institucionais, tem que ter todo um cuidado para prescrever essa medicação, né? O paciente tem que ter um eletrocardiograma prévio, tem que ter exames de sangue para a gente ver certinho o nível dos eletrólitos do sangue, ter esse acompanhamento quase que diário enquanto estiver usando a medicação, e conforme o resultado dos exames, a gente precisa retirar a medicação. Inclusive, quando usa em conjunto com a azitromicina, que é outra droga também que está muito falada, os dois alteram a função cardíaca, né? Então, os dois juntos podem, inclusive, levar à morte súbita. Então, não é uma medicação para ser usada por qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Tem que ter todo um esclarecimento dos efeitos colaterais, um acompanhamento diário, né, para a gente ter segurança no uso dessa medicação. Mesmo para quem está naquele estágio inicial da doença? Então, nos estágios iniciais, a gente não tem uma indicação formal ainda de usar, né? A gente vai ter um trabalho, até que o Hospital Evangélico participará, liderado pelo HCOR de São Paulo, né, Hospital do Coração, para acompanhar o uso em pacientes com sintomas leves, né, seja ele internado ou ritmo ambulatorial. Mas aí terá todo um consentimento do paciente, né, para saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, e a gente não tem essa resposta. Então, a gente está com esse estudo para iniciar nos próximos 3 meses, a gente vai fazer esse acompanhamento para a gente poder ter realmente uma resposta melhor, se isso aí vai ser benéfico ou não. Em pacientes leves, ainda não existe um consenso para usar. Muitas pessoas correram nas farmácias, né, acabaram com o estoque de hidroxicloroquina. Agora até passou a ser uma medicação para comprar com receita médica, receita controlada, né? E é um risco que a pessoa corre, tomar o remédio sem indicação, sem acompanhamento médico. Está acontecendo agora o que aconteceu na época da H1N1 com o Tamiflu, né? Isso. As pessoas procurando de forma desesperada o medicamento, né? Isso, mas o Tamiflu ainda é um antiviral, né, confirmado, que tem atuação realmente sobre o vírus, né, que encurta a duração da doença, diminui o risco de evoluir para um caso grave, né? Ainda tinha uma especificidade maior, né? Com a hidroxicloroquina, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está estudando, né? Então, as pessoas querem ouvir que existe uma pílula mágica para tomar e ficar a salvo, mas ainda não existe, né? Inclusive, sobre isso, tem muita gente compartilhando receitas, né, para combate à Covid-19 na internet, nas redes sociais. Eu imagino que a classe médica deve encarar isso com muito medo, né? Com muito receio, né? Assim, é que na maioria das vezes são receitas que não chegam a causar nenhum dano, né? Tomar um chá ou comer algum alimento específico, né? Mas
o que melhor combate o vírus ainda é o nosso sistema imune. Isso aí não tem dúvida, né? Para esse sistema imune estar bem, a gente tem que se alimentar corretamente, né? Menos industrializados, mais comidas naturais e se exercitar, né? Mas isso dá um certo trabalho, então as pessoas preferem imaginar que tem um remédio mágico que ela pode tomar e ficar bem, ao invés dela se responsabilizar por fazer isso, né? Se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício físico. Tá certo, doutora, para a gente finalizar, aqui em Londrina, qual é a situação em relação ao ápice da epidemia? Quando vai haver esse achatamento na curva, como é que se fala, né, para tentar diminuir os casos? Há essa previsão, a gente pode já mensurar quando isso pode vir a acontecer, ou seja, uma queda na incidência da doença aqui na cidade? Então, a gente acreditava, né, se não fossem feitas nenhuma medida, né, de controle, de restrição, que a próxima semana seria já o pico dos casos, né? Mais ou menos na metade de abril, caminhando para o final de abril, né? Mas eu acho que as medidas funcionaram muito bem até agora, né? Tanto a restrição, por exemplo, do trânsito de pessoas de São Paulo para cá, que é o epicentro aqui no Brasil, né? Então diminuiu muito, porque a gente tem muito fluxo de São Paulo direto para Londrina, né? A gente brinca que Londrina deveria pertencer ao estado de São Paulo, né? Então eu acho que funcionou muito bem. Então a gente recebeu vários casos, mas conseguiu atendê-los adequadamente, sem sofrer nesse início. Então, a gente vai depender agora da análise dos dados, tanto aqui do Paraná, quanto daqui da cidade de Londrina, né, para a gente tentar decidir como será nas próximas semanas, quais serão as medidas necessárias nas próximas semanas. A gente vai, dia a dia, analisando, juntando os fatos, juntando os dados que a gente tem para a gente poder decidir. Não tem nenhuma resposta pronta ainda. Tá certo. Eu conversei com a doutora Fernanda Barros, ela que é infectologista e faz parte do comitê de 15 médicos, né, especialistas que estão ajudando aí o município a tratar do combate, a tentativa de combate ao coronavírus aqui na cidade. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Folha Entrevista. Obrigado pelo convite, Diego. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.